Boa noite, gente. Eu sou a doutora Ana Luísa, fellow de refrativo e estratocono de OCM, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crosslink, né? O protocolo de Dresden e as novas técnicas. Então, o crosslink, ele inicialmente foi testado mesmo para enrijecer as válvulas cardíacas mecânicas. Isso há muitos anos, né? Em 98 eles começaram a fazer esses testes em córneas suínas e depois, isso em 98, pouco tempo depois eles começaram a testar na Universidade em Dresden, na Alemanha, e em 2003 eles liberaram o estudo comprovando que realmente dava certo na córnea humana e liberaram os estudos. Esse protocolo de Dresden em 2003, no liberado, foi incluir o paciente com ceratocone, clinicamente documentado pela topografia, além de paquimetria maior do que 400 micra, após a retirada do epitélio. Então, crosslink, né, que a gente vai ver aqui quais são as indicações. Então, a maioria das indicações é para controle de ectasias corneanas. Então, ceratocone, pós-cirurgia refrativa, são as que a gente mais usa atualmente. Então, o que que a gente sabe, né? O que que é necessário? Sempre a gente sabe que é necessária a documentação da progressão da ectasia. Então, a maioria dos estudos define a progressão, né, com os parâmetros topográficos ou tomográficos, geralmente acompanhando em um ano. Então, quando a gente tem progressão, quando tem um aumento do Cmax mais do que uma dioptria, aumento da ceratometria mais que uma dioptria ou redução da paquimetria maior que 10%. Isso é um dos critérios mais novos, mas também a gente considera, né, um aumento maior ou igual a uma dioptria em um ano, 0,75 de miopia mais ou menos em um ano, lógico, sempre em ciclopregia, ou uma coisa também que a gente defende, né, que tem os estudos, até o doutor Reinaldo fala muito, é essa detecção precoce da ceratocone. Então, a gente sabe que a gente, teoricamente, pode fazer essa detecção precoce pelo teste de sensibilidade ao contraste, que a maioria dos pacientes tem essa sensibilidade ao contraste alterada, não só pela paquimetria ou pela topografia ou tomografia, né, que a gente geralmente usa. Agora, falando um pouquinho das contraindicações, então, o que que a gente sabe? A espessura corneana menor do que 400 micra, sem epitélio, por quê? Tem um risco maior desse dano endotelial, né, permanente. Ceratometria alta, maior que 58 dioptrias, porque a maioria dos estudos fala que tem maior chance de progressão do ceratocone, mesmo com crosslink, e tem maior chance também de haze, um haze permanente. Pacientes grávidas ou em amamentação, infecções herpéticas recentes, que tem maior risco também de melt de córnea, inflamação ocular ativa, como, né, qualquer outra cirurgia que a gente faz, doenças do colágeno, distúrbios de cicatrização epitelial, que a gente sabe que vai ter uma maior chance de retardo de epitelização, cicatrização, e a acuidade maior do que 20, 25. Então, a acuidade visual, às vezes, muito boa, porque a gente sabe que o crosslink tem esse impacto, né, de reduzir um pouco a acuidade visual. Então, falando um pouquinho agora do mecanismo de ação, o crosslink, ele depende dessa combinação, né, de um fotoindutor, que é a luz ultravioleta, com a riboflavina para dar essa reação fotoquímica. Então, o fotoindutor, a riboflavina, que é a vitamina B2 que a gente usa, a gente sabe que ela é segura para circulação sistêmica, juntamente quando ela é utilizada junto com a luz ultravioleta, gera essa reação fotoquímica, que é a presença de ligações covalentes, né? Aumenta a rigidez, as ligações covalentes e a rigidez ao colágeno. Então, para exemplificar um pouquinho só isso que a gente já falou, que é a riboflavina, juntamente ativada pela luz ultravioleta. Então, pela imagem, a gente vê as ligações covalentes antes e após o procedimento. Então, enrijece, deixa um pouquinho mais forte. Então, no mecanismo de ação. Então, o crosslink, né, as alterações induzidas pelo crosslink são geralmente no estroma anterior e intermediário. Então, a gente sabe que ele tem um alcance mais ou menos até 300 micra, sem dano nas células endoteliais. Então, os principais efeitos resultantes que o crosslink faz é o aumento da ligação entre as fibras de colágeno, aumento do diâmetro das fibras, né? E também aumento da resistência à colagenase. Então, tem um efeito contra a degradação de colágeno. Isso induzido pela luz ultravioleta. Agora, falando um pouquinho da técnica cirúrgica, esse eu já trouxe exemplificado o protocolo, primeiro, né? O protocolo de Dresden.
É feito com anestesia tópica, tetracaína. Então, a desepitelização manual, 7 aos 9 milímetros centrais. Aplicação da riboflavina 0,1 com Dextran, por cento, geralmente 2 em 2 minutos por 30 minutos. Depois tem a irradiação, né, da córnea com a luz ultravioleta durante 30 minutos e com a irradiação máxima de 5,4 joules, né? Então, durante esse tempo, a gente vai aplicando a riboflavina a cada 5 minutos. Depois, o tratamento é aplicado antibiótico e corticoide, até a reptilização completa da córnea. Então, aí o que que eles começaram a ver, né, nos estudos, o que que dava para fazer? Eles viram que tinha variáveis, né, no crosslink que podia ter alteração. Então, tem tanto variável, às vezes, no tempo de radiação ou no veículo da riboflavina. Aí eles começaram a fazer os estudos e viram o efeito, né, de alterar o tempo da exposição à córnea. Então, mantendo a mesma frequência, a mesma energia, 5,4, porém em menor tempo de procedimento, que foi um dos protocolos, né, que já saíram, é o protocolo FAST. Protocolo FAST também é a mesma coisa, a gente põe anestesia tópica, desepitelização manual. Aí a diferença é riboflavina, 2 a 3 minutos por 15 minutos, mais ou menos 16 minutos, e faz a irradiação da córnea também, com a mesma frequência, 5,4 joules. Durante esse tempo, também é reaplicada a riboflavina a cada 2 minutos. E mesma coisa, depois do tratamento, antibiótico e corticóide até a reptilização completa. Então, o que que eles viram, né? Os estudos, um dos estudos que foi lançado foi esse de 2021, na Romênia, que eles utilizaram 7 anos, mais ou menos, de follow-up. Então, esse estudo comparou mais ou menos 93 olhos, e eles compararam a cerotometria, acuidade visual e progressão. O que que eles viram entre o crosslink, protocolo de Dresden e o FESH? Eles viram que a redução do Cmax, Kmed, K1 e K2 desses 7 anos foi similar entre os dois grupos. Não tinha diferença estatística nos equivalentes esféricos, não tinha diferença também entre acuidade visual com correção final. E a taxa de progressão do ceratocone, depois do crosslink, 3,8. Então, ficou mais ou menos a média em todos os dois. E isso, o outro que foi lançado. Então, o que que eles tiveram de conclusão? Tanto o protocolo de Dresden quanto o FAST, todos os dois eram igualmente semelhantes e eficazes no crosslink. Um outro estudo feito em 2023, esse foi mais recente, eles compararam também o estudo comparativo em pacientes pediátricos submetidos ao crosslink FAST e no Dresden. Isso em menor de 18 anos. Esse já foi um acompanhamento por 3 anos. Eles também viram que a acuidade visual com correção e sem correção foram melhores do que no pré-operatório e também teve redução do Cmax e do astigmatismo. Então, tanto o crosslink FAST e o padrão tiveram também o mesmo resultado com melhora da acuidade visual semelhante, mais ou menos 3 anos após o procedimento. Nesse estudo pediátrico, eles só viram que o crosslink FAST teve uma recuperação um pouco mais rápida. Falando um pouquinho agora das complicações. Então, uma das complicações que a gente tem, né, é o haze. Geralmente, ele ocorre nessa espessura de 60%, mais ou menos 300 micra, e tem uma diferença que a gente acontece, né, que ocorre nas cirurgias, que a gente faz o PRK, que geralmente é mais subepitelial. O haze, ele tem esse aspecto em linha, ou estroma, né, poeira ou estroma, igual na foto. Geralmente, ele inicia de 2 a 6 semanas e regride aos 12 meses. Então, geralmente ele forma, né, na linha da marcação, resultando do aumento de densidade da matriz extracelular. Então, geralmente você sabe que o Reis ele é autolimitado e não está indicado o uso de corticoide. Se ele persistir, né, a gente vê que está um Reis persistente mais de 12 meses, aí é considerado um fator de impacto, né? A gente vê que às vezes tem esse impacto na qualidade visual do paciente e é responsível a corticoides. E geralmente o Reis é mais comum para pós-crosslink, em 8% dos casos, então a gente sabe que é pouco, e a persistência ocorre devido ao processo de remodelamento da córnea em córneas mais avançados. Então, das contraindicações, né, que é aquela ceratometria muito alta, maior que 58 micras, é por conta do Reis persistente. Uma outra complicação que a gente pode ter são os infiltrados estéreis. Eles ocorrem pouco, né? 7% dos casos, então é muito pouco, muita gente.
E geralmente eles aparecem nos primeiros dias e resolvem em cerca de um mês com o uso de corticoide. Eles ocorrem por uma resposta imune mediada por células contra uma alta concentração de antígenos da lágrima, e alguns estudos, né, sugerem que eles têm maior chance de surgimento dos infiltrados estéreis em paciente com ceratocone mais avançado também, uma ceratometria mais alta ou uma espessura corneana inferior a 425 micra. Outra complicação passível de acontecer são as ceratites, né, infecciosas. Isso aí a gente sabe que pode acontecer e é uma complicação incomum. Ela é mais explicada pela desepitelização, o uso de corticoides no pós-operatório precoce e o uso nas lentes de contato terapêuticas. Então, as causas, né, que mais comum às vezes pode por conta de complicação é a reativação de herpes ou em conjunto com bactérias gram-positivas, gram-negativas, principalmente nos pacientes que a gente sabe que não tem cuidado maior ou junto com trauma epitelial ou estromal pós-Crosslink. Outra complicação é a lesão endotelial, mas isso a gente sabe que não é tão comum, mas ela acontece quando tem a irradiação com os pacientes com espessura corneana muito baixa, menor de 400 micras, porém ela também pode ocorrer nos pacientes com uma paquimetria adequada. Então, geralmente, quando tem a lesão endotelial, as células periféricas, elas não sofrem influência significante, mas as centrais que são as mais prejudicadas. Uma outra coisa também que a gente pode acontecer é a falha no controle, na progressão. Então, é considerado falha quando existe uma evolução do Camax mais de uma dioptria comparada com o pré-operatório. Então, a falha também pode ocorrer até mais ou menos 10% dos casos nos primeiros anos, e também é descrito progressão depois de 3 anos da estabilização topográfica. Agora, os principais fatores de risco, né, para essa falha de progressão, geralmente são os pacientes com idade maior que 35 anos, então, isso no pré-operatório é um fator de triagem, então a gente sabe que o crosslink, ele é um procedimento que a gente usa para estabilizar, né, principalmente ceratocone, ectasia, só que a gente sempre leva em consideração porque os pacientes mais depois dos 30 anos, a gente já sabe que a córnea está um pouco mais estável, que o ceratocone não vai progredir tanto. A acuidade visual também muito boa, melhor do que 20, 25, ou os pacientes que têm um ceratocone muito avançado, maior que 58 dioptrias. Por isso que os estudos, às vezes, eles recomendam a gente não fazer o crosslink com a córnea, a ceratometria muito alta, porque além da falha de progressão, porque provavelmente ele vai continuar progredindo, também a questão do Reis persistente. Agora, falando um pouquinho da riboflavina oral, a maior parte dos estudos, não tem muitos estudos falando especificamente dela, mas esse estudo, ele foi em 2020, se não me engano, foi 2020, eles avaliaram 3 casos de ingestão, eles fizeram isso com vários pacientes, 3 casos de pacientes com uma injeção oral de riboflavina, tendo a exposição direta ao sol, mais ou menos de 15 minutos. Então, o que que eles viram? Após 6 meses do acompanhamento, depois de um ano, já teve um aplanamento de pelo menos uma dioptria, onde a gente foi mostrar caso por caso. Esse primeiro caso foi um paciente de 63 anos, que ele tinha sido submetido a LASIK, e ele evoluiu com uma ectasia depois de 12 meses e a acuidade de 20/40 e 20/30. Ele não podia fazer o crosslink por questões financeiras, então eles fizeram o uso de 50 miligramas da riboflavina oral por dia e com exposição solar, 15 minutos ao dia. Então, depois de 6 meses, eles viram a melhora na acuidade visual, 20 e 25 em cada olho, e um aplanamento de uma dioptria e meia. Isso eles mantiveram acompanhamento de 4 anos, com boa visão e sem progressão da ectasia. Já o segundo caso foi um homem de 57 anos com história de ceratocone progressivo. Então, ele fez uso de 400 miligramas por dia durante 6 meses. Então, na avaliação inicial, a acuidade visual no olho direito era 20/30 e no olho esquerdo 20/25. O Pentacan também ele tinha uma citometria máxima de 58 no olho direito e mais de 58 no esquerdo. Então, feito o uso de 400 miligramas, em 6 meses, eles viram que a visão dele foi para 20/20 e 20/15 no esquerdo, e o Camax também teve um aplanamento, foi de 52 e 56 no olho esquerdo.
Fora isso, o paciente também tinha notado uma melhora das distorções de imagem que tinha há anos. O outro caso foi um paciente com 35 anos com um histórico de ceratocone progressivo. Ele passou a usar megadoses, esse já tinha uma dose mais alta de riboflavina oral, com um aplanamento de duas dioptrias no olho direito e uma dioptria no esquerdo. Então, o que que eles concluíram, né? O artigo concluiu, né, que as altas doses de riboflavina da dieta, junto com a exposição solar, poderiam ser mais seguras e até mesmo mais baratas, né, quanto a terapia do crosslink. Mas eles viram assim que como não era um N muito grande, não tem ao redor muitos estudos isso, eles viram que precisava ter mais estudos para justamente determinar a dose e o tempo de exposição solar. Mas uma vantagem seria que isso poderia ser um tratamento, né, adjuvante fora dos pacientes que não têm condição ou têm alguma contraindicação ao procedimento mesmo. E é isso, doutor. Deixar aqui se vocês quiserem comentar alguma coisa. Muito bem. Aumenta, por favor, essas referências aí, Ana. Aumento. Vou colocar aqui. Esse foi os artigos, um dos artigos que eu baseei. Ok, ok, obrigado. Muito bem, alguém quer fazer alguma pergunta aí para a Ana Luísa? Ela ficou estudando isso aí o mês inteiro. E ela está ansiosa para responder as dúvidas de vocês. Ô, doutor, eu tenho algumas dúvidas, mas Então vamos é, lá, Rafael. não, Vamos, não vamos ver as necessariamente. dúvidas primeiro, depois Então, a gente faz os pergunta. comentários. Pode perguntar, Rafael. Beleza. Tem alguns autores, inclusive o Marconi, que ele defende indicação na população pediátrica ao diagnóstico, né? Na população pediátrica. Queria saber a opinião sua. Se vocês fazem isso na prática, se vocês realmente esperam a progressão. Na realidade, Rafael, se você for olhar as indicações do crosslink pelo protocolo de Dresden, faz sentido você aplicar, realizar o tratamento de crosslinking em cones que estão comprovadamente em evolução. Aquele paciente que é portador, mesmo pediátrico, que é portador de um cone incipiente, e você trata atopia e alergia ocular, e esse paciente doravante não coça mais os olhos, a chance de desenvolver uma ectasia corneana importante é muito pequena. Então, eu não faço crosslink de rotina durante o diagnóstico, até porque eu acho desnecessário. Você sabe que o crosslink ele tem alguns efeitos colaterais e já houve casos de melting corneano desencadeados pelo crosslink. Então, não é um tratamento inócuo e inofensivo. Então, eu acho que não faz sentido você fazer o crosslink naquele paciente que você não tem certeza da evolução do cone, ok? Do mesmo jeito que não faz sentido você fazer crosslink em cone avançado. Aquele paciente, mesmo pediátrico, que já tem um ceratocone avançado, tem uma qualidade de visão muito ruim, paciente intolerante ao uso de lente de contato, faz mais sentido o implante de segmento de anel propriamente do que a realização do crosslink. Tá? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Reinaldo? Não, acho que é isso mesmo. Gente, o ceratocone é uma doença que cada vez está sendo mais diagnosticada. Então, se acredita, inclusive, que a sua incidência esteja aumentando. Mas a gente tem que lembrar que o número de pacientes que evolui, ele é pequeno em relação ao total de ceratocone. Então, não faz nenhum sentido, como o Arnaldo falou, de você fazer um crosslink ao diagnóstico, sendo que 10% em média desses ceratocones vão evoluir. Então, se você trata alergia e orienta os pacientes a não coçar os olhos, fazer aquela manobra que eu orientei vocês a fazer no dorso do nariz, isso tira do paciente o estímulo principal de evolução do ceratocone, que é o ato de coçar, de traumatizar a córnea, né? Isso aí é o seguinte, o epitélio traumatizado pelo ato de coçar, ele libera essas citocinas que
levam a inflamação. Você acredita que o ceratocone seja uma doença, inclusive, inflamatória. Então, não faz sentido você usar o crosslink de rotina em criança ao diagnóstico, acho que não faz nenhum sentido, como também não faz nenhum sentido você usar um crosslink num paciente que já está numa idade onde o crosslink não evolui. Não faz sentido. A ectasia pode evoluir em qualquer época, mas a evolução natural do ceratocone, após aí os 20 e poucos anos, 30 anos, não vai evoluir. Então, não faz sentido também um paciente com crosslink avançado, já com mais idade, você fazer o crosslink. Vejo menor sentido nisso, né? E lembrando sempre, as complicações podem ser graves. A gente sempre que vai fazer uma terapêutica que tem complicações, a gente tem que pesar os benefícios e os riscos. O benefício para mim, num paciente que já tem um ceratocone avançado, é zero. Você não vai. Mas pode ter aplanamento. Sim, não é raro você ter um pequeno aplanamento central com redução do K máximo. Mas o paciente que tem um ceratocone avançado, você reduzir um pouco o K máximo fará pouca diferença na visão do paciente, né? Na reabilitação do paciente. Eu também não faço essas duas situações, eu não vejo indicação, não. Ok. Perfeito. Então vamos lá, pergunta da doutora Maria Luísa. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite, doutor Reinaldo. Tem nenhuma dúvida em relação ao assunto Boa do noite. CrossFit, não. Até porque é muito mais palpável para a gente no dia a dia. Ok, então vamos à pergunta do rádio. Oi, boa noite. Hoje eu tô Boa igual a Malu noite. também, eu não tenho nenhuma dúvida específica para Ana, não. Ok, Rafael. O Gustavo Cieiro quer acrescentar mais alguma coisa? Boa noite, Gustavo. Boa noite, professor. Não, no momento nada a acrescentar, concordo com o que foi colocado até então. Perfeito. Então vamos lá, Reinaldo. Você quer acrescentar os seus comentários aí? Só que eu ia perguntar para vocês, da questão da experiência com esse uso de riboflavina oral, vocês têm experiência em documentação de casos, assim, doutor? Algum paciente que não fez crosslink cirúrgico mesmo, fez oral e teve redução da topografia, da estabilização? Ana, Pergunta. Pode o responder, Reinaldo. o crosslink é difícil você provar o efeito do crosslink, Uhum. porque você faz um tratamento para que não aconteça nada. Ou seja, se a córnea ela não está alterando, não está aumentando a progressão do cone, você faz o crosslink, ela continua não aumentando. Variações da topografia, já mostrei muitos casos para vocês. O paciente faz uma topografia, está lá com 46, depois faz outra, está lá 47. Aumentou uma dioptria, vamos fazer o crosslink. Você faz uma terceira, vai dar 46 de novo. Ou seja, essas falsas evoluções por alterações das medidas do topógrafo, lembrar que a topografia é um exame simulado, baseado nos anéis de Plácido. Uma pequena diferença na captura desses anéis vai dar mapas, vão ser construídos mapas diferentes. A gente tem que tomar muito cuidado em não fazer uma topografia, comparar diferentes tecnologias. A gente tem que documentar bem para configurar uma evolução. Eu me lembro uma vez de um paciente que vou ver se eu acho esse caso, vou apresentar para vocês. Paciente que eu indiquei crosslink, ele tinha várias topografias mostrando que estava tendo uma progressão, e por algum motivo, essa criança, era criança, não fez o tratamento. Bom, algum tempo depois ela voltou já, algum tempo, bem tempo, vários anos depois. Fiquei sabendo que ela tinha tido um câncer e aquilo desestruturou toda a família, ficaram preocupados com o tratamento e tal. Quando voltaram, para minha surpresa, a topografia estava a mesma coisa que estava naquelas topografias anteriores. Ou seja, eu teria feito um crosslink acreditando ter beneficiado o paciente e não teria benefício nenhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado em não comparar diferentes tecnologias e também não avaliar apenas uma
uma topografia com outra. Espera um pouco, se você esperar mais um mês ou 2 meses, não vai fazer diferença na evolução, mas pode fazer diferença na construção de um novo mapa topográfico. Então, você acredita em crosslink? Sim, acredito. Agora, você tem que pegar uma criança com um cone bem documentado e você tem que ter a comprovação clara de evolução, seja por alteração da refração, um cilindro aumentado, ou pode ser também por causa do K máximo aumentado, pode ser também por uma perda da melhor acuidade visual, e o que eu acho mais sensível, uma piora da sensibilidade ao contraste. Aí você tem realmente exames funcionais que podem te indicar uma piora da função ótica da córnea, configurando aí uma progressão. Mas toma cuidado, eu acho que o crosslink ele é feito de uma forma assim, eu acho que sem muito critério. Eu já vi pacientes fazendo submetidos da crosslink, pacientes com 30, 40 anos, não faz o menor sentido isso, gente. Esse ceratocone não está evoluindo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que é muito importante, que passa muitas vezes despercebido, é que quando você fala na espessura mínima, gente, você tem que lembrar que você vai tirar o epitélio para poder aplicar a riboflavina. Ela tem que ter uma imersão de riboflavina até que essa riboflavina atinja todas as camadas da córnea. E é comum você ver a riboflavina, inclusive, na câmara anterior. Você vê tipo um Tyndall amarelado, mostrando que todas as camadas da córnea foram realmente submetidas à impregnação pela riboflavina. Então, você tem que lembrar que a córnea tem que ter uma espessura mínima de 400 micras após a retirada do epitélio. Você pode considerar aí, quando você faz uma paquimetria antes para indicar o tratamento, a gente geralmente considera que o epitélio tem em torno de 50 a 70 micras. Então, uma córnea que já com epitélio tem 400 micras, poderá ter 350, 340 micra sem o epitélio, o que já não é seguro, porque a gente sabe que, a Ana falou muito bem, a radiação ultravioleta ela pode atingir mais de até 300 micras do estroma. Então, um pouco mais e um pouco menos, você pode começar a ter lesão endotelial, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Nós já falamos sobre ceratometrias extremas, eu acho que não faz sentido nenhum, né? Embora a gente tenha que respeitar quem faça, porque são colegas que muitas vezes têm um trabalho demais com isso, mas na minha mão isso não faz sentido, não. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a importância da prevenção de uma recidiva da ceratite herpética. A gente sabe que um dos fatores de risco para recorrência do herpes é a exposição solar, ou seja, a radiação ultravioleta. Isso por si só, estou falando de crosslink não, estou falando de exposição ao sol. Isso já é um fator de risco para recidiva da ceratite herpética. Então, eu acho que se o paciente tem um histórico de ceratite herpética, é fundamental que você faça a prevenção, e a prevenção não deve parar logo após a repitelização. Você deve ficar com mais algumas semanas de uso do antiviral, pode ser o aciclovir ou pode ser o valaciclovir, mas o importante é que você use também mais umas semanas após a repitelização, né? Essa mudança do protocolo de Dresden, eu me lembro claramente, foi em Ouro Preto, num congresso de ceratocone, que não sei se agora foi o Teossaile ou o Wolensack, não sei, ou se foram os dois, eu acho que quem falou foi o Teossaile. Ele falou assim, nós estudamos o tempo de exposição, estudamos a penetração da riboflavina, do efeito do crosslink na córnea, qual que é a profundidade que atinge, nós estudamos o tempo de exposição, estudamos a energia usada. Então, não mudem isso, porque foi muito estudo para chegar a esses valores.
E parece que ele já estava falando, prevendo o que ia acontecer. Pouco tempo depois, cada um começou a inventar. Uns faziam os riscos no epitélio da córnea para facilitar a penetração da riboflavina, outros já faziam a riboflavina dentro do túnel de anel, já fazia junto com o anel. Quer dizer, aí você começa a fazer um monte de terapias empíricas que, se o procedimento a gente já não tem tanta certeza quando ele está bem indicado, porque ele é muito mal indicado, quando você começa a variar todas essas variáveis, o risco de você ou não ter um procedimento feito de acordo eficiente, com eficiência, ou fazê-lo expondo o paciente a risco, é grande. Outra coisa, tem que lembrar que esse procedimento ele é muito feito em crianças, gente. Criança tem uma expectativa de vida muito longa. E muitas vezes o colega faz, mas deu tudo certinho, tá vendo? Não tem problema nenhum. Mas essa criança vai ter problema lá na frente, na mão de outro colega, e quem fez muitas vezes não tem acompanhamento a longo prazo desses casos. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um tratamento em crianças, e nesses casos a gente tem que respeitar muito os protocolos para evitar um risco a longo prazo. Esses colegas não tiram do nada também essas ideias. Porque existe uma lei física que fala que é o seguinte, que a exposição, ela é inversamente, a quantidade de energia, ela é inversamente proporcional ao tempo. Ou seja, quando você aumenta a energia, a exposição, e você diminui o tempo, a quantidade de energia é a mesma. Então é o seguinte, você tem, normalmente no protocolo de Dresden, você tem 3 miliwatts por centímetro quadrado. Se você dobrar para 6 e reduzir o tempo de radiação ultravioleta pela metade, a energia liberada para essas ligações covalentes, em tese, pela lei física, eu não lembro o nome de qual lei que é essa, seria a mesma, vamos dizer, o mesmo efeito. Não sei até que ponto que você pode ir reduzindo o tempo e dobrando e aumentando a energia. Eu não sei a segurança disso, embora eles se baseiam nessa lei física, né? Eu acho que o protocolo, o FAST, Crosslink, eu acho que ele já passou pelo tempo de experimentação. Eu acho que hoje ele já é considerado já uma rotina, né? Durante muito tempo eu evitei fazer o FAST, porque estava no início, depois de muitos anos, eu comecei a fazer o FAST também. Agora, quando fala assim, apenas 3,8% dos casos evoluem. Veja bem, eu acho isso muito, porque a gente já tem a possibilidade de estar fazendo crosslink em casos que não está havendo evolução. E se além disso, 3,8 evolui, é uma quantidade grande. Então, a gente tem que considerar com a família a necessidade de acompanhamento dessa criança, né? Agora, uma coisa, eu não prometo à família que vai haver uma melhora da visão, uma melhora do ceratocone. Mas não é raro você ter um ganho de linha de visão e por uma redução, um aplanamento do CAMAS. Um pequeno aplanamento é desejável. O problema é que, às vezes, essa córnea tem um aplanamento progressivo, e isso é não controlável. E isso pode trazer um resultado óptico muito ruim. É uma complicação grave do crosslink, né? Outra coisa também que eu achei estranho, pois é você falar o seguinte, que o RACE aparece em 8,6% dos casos. Na verdade, o RACE ele tem que aparecer em 100% dos casos. Se você não tiver um RACE na aplicação da radiação junto com a riboflavina, você não fez o protocolo adequadamente. Todos os casos você vai ter um RACE. É lógico que é um RACE discreto, que o Theo Seiler fala de RACE bom e RACE necessário. Ele indica que houve, então, uma aplicação tecnicamente correta. Ele realmente começa com antes do primeiro mês, em torno aí de umas 2 semanas, e esse RACE bom ou esse RACE necessário, ele geralmente
tem uma regressão espontânea. Raramente você pode ter um Razer persistente, com perda de linha de visão, que é também uma outra complicação muito indesejável. Você pega um paciente com uma visão praticamente normal e entrega esse paciente com uma visão pior. Isso é difícil de você explicar para o paciente, né? Outras complicações, como infiltrados estéreis, às vezes um infiltrado ou outro aparece, mas como a gente usa o corticoide pós-operatório, frequentemente eles são autolimitados. Preocupação realmente é com infecção, principalmente em crianças menores, que não têm muito cuidado de higiene, passa a mão nos olhos. Então, é muito importante aquela proteção acrílica e orientar a família que aquela proteção deve ficar até que haja a recuperação total dessa córnea. Não é só até o fechamento do epitélio. Porque o primeiro epitélio que cicatriza, ele muitas vezes ele ainda não tem uma aderência total. O paciente coçar o olho pode tirar esse epitélio e abrir novamente com exposição e risco de infecção, né? Acho que basicamente é isso. Em relação ao crosslink oral, eu tenho feito já há muito tempo, eu dou para o paciente o crosslink oral. Eu não preciso falar assim, você tem convicção de que isso funciona? Não, não tem não. Eu não tenho convicção nem que o crosslink na córnea funciona. Eu tenho dúvidas assim a eficiência ele tem, porque foi provado em tecido, né, que ele enrijece o tecido colágeno. Mas a gente tem muita dúvida em relação à indicação, porque tem aquelas córneas que aparentemente podem estar progredindo e depois param de progredir espontaneamente. Mas eu faço, porque isso dá para o paciente também uma percepção de cuidado. Quer dizer, você está sempre lembrando a ele que tem uma doença, e ao lembrar a ele que tem uma doença, ele também evita coçar o olho. Então, é uma coisa ajuda a outra, porque todo dia ele vai ter que usar a riboflavina e vai ter que se expor ao sol. Agora, o que eu mais vejo é pacientes que chegam falando assim, estou usando a riboflavina para evitar a progressão do ceratocone. Pois bem, mas quanto tempo depois da riboflavina e por quanto tempo que você fica exposto ao sol sem óculos? Porque o óculos, a maioria, tem filtro ultravioleta. Não, não tomo sol, não. Ou alguns que tomam com óculos. Eu falei assim, então, gente, está fazendo de conta que está sendo tratado. Se você não vigiar, não olhar, não conferir, esse paciente não faz sentido a riboflavina isoladamente sem exposição ao sol. Não faz nenhum sentido. E lembrar que tem que ser a exposição direta na córnea. Não pode ser através de uma lente filtrante, né? Muito bem, gente. Era isso que eu tinha para acrescentar. Parabéns, Ana. Reinaldo, Muito boa a sua apresentação, muito completa. Reinaldo, você É, praticamente falou tudo, mas eu gostaria de acrescentar algumas coisas aí. Uma delas é o seguinte: como você já comentou anteriormente, a riboflavina oral ele é um tratamento que, se não ainda existe uma comprovação científica da sua eficácia, também não existe nenhum relato de nenhuma iatrogenia induzida pelo uso da riboflavina oral. O perfeito. protocolo, como o Reinaldo já citou, é 200 miligramas para criança, 400 miligramas para adulto, e o paciente ele tem que se submeter à radiação ultravioleta do sol. Ele tem que fazer uma caminhada durante 40 minutos após o uso oral da riboflavina. Não faça assim, você não vai ter reticulação do colágeno simplesmente tomando a riboflavina sem que você é, sem que você vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, É porque ok. entrou uma ligação aqui no celular. Então, não faz sentido você usar riboflavina oral sem que você caminhe lá uns 40 minutos sem exposição, sem o uso de lentes protetoras e de preferência sem uso de boné também, porque senão você vai mascarar a exposição à radiação ultravioleta. Eu considero mais importante ainda do que o uso da riboflavina oral, quando você faz um diagnóstico de ceratocone em pacientes adolescentes e crianças, você explique à família sem alarmismo o que é o ceratocone, qual é a fisiopatologia da doença e o que pode ser feito no sentido de prevenir a evolução da doença. Então, é muito importante que você envolva a família
no sentido de tratar as alergias e as atopias, e todos se envolvam no sentido de ajudar o paciente a usar a medicação e dar apoio para que realmente ele não coce os olhos e não faça evoluir a doença. Não existe a Edna Almodin e o Paulo já usam esse protocolo aí há mais de 4 anos, e os resultados realmente, segundo eles, são bastante satisfatórios. Eu não tenho nenhum caso de complicação. Eventualmente, você pode ter algum paciente que seja alérgico à riboflavina. Se isso acontecer, naturalmente que a riboflavina tem que ser suspensa. Mas em termos de iatrogenia para córnea, realmente não existe nenhum caso relatado de complicações induzidas ao uso da riboflavina oral. O crosslinking, tanto convencional quanto fast crosslinking, quando ele o paciente é mal selecionado, no sentido de ter uma córnea fina e você ter uma lesão endotelial, essas lesões endoteliais induzidas pela radiação ultravioleta são irreversíveis e muitas vezes os pacientes podem ir para um transplante penetrante de córnea. Então, na dúvida, o melhor é fazer a riboflavina, o uso da riboflavina oral. Eu acredito que brevemente nós vamos ter estudos aí comprovando a eficácia ou a ineficácia do tratamento com a riboflavina oral. Estou aguardando isso aí com ansiedade. Mas não faz sentido você não utilizar essa ferramenta em pacientes normalmente previamente selecionados. Ok? Acho que tem uma turma aqui, vamos ver. Todo mundo já fez pergunta, pessoal? Alguém gostaria de fazer algum comentário com relação à apresentação da doutora Ana Luísa? Ô, doutor Arnaldo, Gustavo? Ah, eu de novo. pode É, perguntar, Rafael. em relação à idade aí que a gente comentou, eu queria saber se vocês já fizeram algum caso de degeneração marginal pelúcida, se já indicaram crosslink, porque teoricamente é um paciente mais velho um pouco, né? Se vocês já viram que se tem benefício, vocês costumam fazer. Não é tão comum na prática, né? Mas eu imagino que vocês já devem ter tido algum caso. Reinaldo, quer responder? A pergunta é sobre degeneração marginal pelúcida. Em crianças? É. Não, Hã? normalmente, Em é porque a adultos? epidemiologia normalmente fala que são pacientes mais velhos um pouco, né? Eu fico na dúvida se Você realmente, está perguntando a respeito do crosslinking se em tem indicação pelúcida? de fazer isso. Olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu faço muito pouco crosslinking, sabe? A maioria dos pacientes que eu faço crosslinking nem são pacientes meus, são pacientes muitas vezes de colegas que vêm do interior ou colegas que já fizeram fellowship de refrativo há muito tempo e não tem muita afinidade, não fazem crosslinking de rotina. Então, eventualmente, eu faço para colegas do interior e de Belo Horizonte também. Mas não é que eu seja contra o crosslinking, mas eu não vejo muita indicação. Eu vejo colegas lá que fazem crosslink toda semana, tem vários pacientes. Eu não tenho. Se você for olhar realmente as boas indicações de crosslink, o nicho de mercado para o crosslink é muito pequeno. É um paciente que realmente ele tem que ter um cone inicial, ele tem que ter uma qualidade de visão ainda bastante satisfatória, e você, comprovadamente, você tem que ter certeza que a ectasia está evoluindo. Então, não é uma frequência muito grande de pacientes que vão estar dentro desse protocolo. Aquele paciente, mesmo um adolescente, ou aquela criança que se deixa tratar e já tem uma qualidade de visão insatisfatória, eu prefiro tratar a alergia e, eventualmente, fazer um implante de segmento de anel, porque eu vou estar estabilizando a ectasia e vou estar também melhorando bastante a qualidade de visão dos pacientes. Eu diria para você que 95% dos casos eu faço mais anel do que crosslink. Mas aqueles colegas que eventualmente seguem rigorosamente o protocolo de Dresden e não façam nenhuma imprudência no sentido de realizar crosslink em córnea fina, naqueles pacientes que já têm um cone avançado, eu não vejo nenhum inconveniente, contanto que ele não faça nenhuma imprudência. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal?
Gustavo Cieiro, quer acrescentar alguma coisa, Gustavo? Obrigado, professor. Por hora, não. Por hora, não preciso nada a acrescentar. Ô, Ok. Arnaldo, Oi. corroborando com isso que você está falando, por que que a gente faz pouco crosslink? Porque aquelas crianças que têm um cone inicial, que você diagnostica ainda com uma boa acuidade visual, o tratamento da alergia, a orientação de não coçar os olhos, de fazer aquela manobra no dorso do nariz, de lavar os olhos com o soro gelado, tudo isso, tirando o trauma sobre a córnea, diminui a chance de progressão. E se diminui a chance de progressão, você acaba, então, tendo esses pacientes com cone inicial que não evolui. O grande problema é que quando esses pacientes têm um ceratocone, não sabem do diagnóstico, não têm acompanhamento médico, são coçadores de olho de forma compulsiva, e quando chegam a procurar um médico, é porque já tem uma visão muito ruim. E nesses casos, não é o caso de fazer crosslink. Exato. Eu suspeito também, Reinaldo, que esse volume grande de pacientes submetidos ao crosslink, eventualmente é causado pela falta de conhecimento do colega com relação à etiopatogenia do ceratocone. Então, muitas vezes é um colega que nem é especialista em córnea, ele tem outra super especialidade lá, e ele fez lá o curso lá do Marconi, ou algum curso semelhante, e começa a fazer. Ele começa a achar que toda vez que ele faz um diagnóstico de ceratocone, ele tem que fazer um crosslinking. Então, muitas vezes, ele está sendo movido por uma indicação intempestiva do tratamento, até porque ele não tem conhecimento não faz implante de segmento de anel, muitas vezes não adapta também a lente de contato, então o que ele tem dentro da ferramenta dele, dentro da caixa de ferramenta dele, para tratar a ceratocone é o crosslink. Então, já que ele não faz lente de contato e também não faz implante de anel, ele começa a indicar o crosslinking de uma maneira, muitas vezes, inadequada. Essa é a minha opinião. É isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Eu acho que ficou bem. Eu acho que se ninguém tem nenhuma dúvida, eu acho que está ótimo. Então, falou, Perfeito. gente. Uma boa noite a todos, então. E até quinta-feira, Até quinta-feira. 19h30. Ok? E estão lembrando a turma do IOCM, é amanhã, 8 horas, lá no Ocular Laser. Um abraço a todos, então, gente. Perfeito. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, Ana Luísa. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, pessoal.